Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer primeiro um trechinho do jogo aberto aí, falando sim do favoritismo do Vasco pra cima dos Gambás. O Vasco que praticamente amassou o Corinthians no jogo aqui em São Paulo e chega como favoritíssimo para essa conquista lá no Maracanã. Então você vai ver aí o Cicinho, o Edu Dracena, dando uma opinião sincera que o Vasco é muito favorito a conquistar a Copa do Brasil. A gente vai tocar o vídeo com o Facincani, falando muito sobre janela de contratação. Vai falar sobre o Nino, vai falar sobre o Gerson, vai falar sobre o Pombo, sim, grande possibilidade do Richarlison voltar ao Brasil e vestir a camisa do Verdão. Tem aí o papo também sobre Matheus Pereira. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não quer perder nada, assiste esse vídeo até o final. Então sem mais delonga, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Aquele bom dia bem especial. Final de semana promete muita adrenalina com a última decisão de 2025. Vasco e Corinthians buscam uma vitória simples para conquistar a Copa do Brasil, a classificação para a Libertadores e os milhões em dinheiro que estão em jogo. Bom dia para o trio. Cicinho, você que é mais ou menos neutro nessa história, tem favorito entre Vasco e Corinthians depois do jogo da Itaquera, né, da Neoquímica Arena? Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. Assim, é difícil não ter favoritismo, até porque o Vasco vai atropelar o Corinthians. Caraca, assim de cara, rápido, rasteiro. Taca. Ronaldão, e o contra-ataque? Eu espero que aconteça, eu espero que o Yuri esteja iluminado, porque o Yuri, que nhaca, hein, Yuri? Pelo amor de Deus, hein? Bom dia, minha Renata, bom dia, seus cavalos. Eu espero que o Corinthians esteja pelo menos acordado e jogue um pouquinho só. Um pouquinho, viu, Yuri? Edu Dracena, quero falar também de Copa do Brasil com você. O Vasco jogou melhor em Itaquera, mas agora é outro jogo, outra história. Torcidas unidas, todo mundo querendo esse título e a Copa do Brasil vale muito. Renata, bom dia pra você, bom dia meus amigos e último jogo da temporada, né? Olha só a cereja do bolo aí pra quem vencer. Mas eu acredito assim, vai ser um jogo disputado, Renata. Mas o Fernando Diniz e o Vasco saem na frente e é favorito sim pra ganhar esse título. Vamos lá, tá? É o Palmeiras fazer o dever de casa. Ele vai buscar um baita meia, ele vai buscar um baita primeiro volante, ele vai buscar um baita zagueiro, ele pode buscar um lateral. Beleza, resolveu. Tá bom, Abel? Tá aqui, ó, 4 caras que vão mudar o patamar do seu time. Aí você vai ter 3 oportunidades de mercado de jovens bons jogadores com uma certa experiência. Aí vem o Brenner, aí vem mais uma, aí tudo bem. Aí você soma. Porque esses caras, em tese, poderiam ser reposições, um Brenner, por uma saída do Riquelme Felipe. O moleque foi embora, não tem ninguém na base naquela posição pra subir, então vai agora o Brenner. Beleza. Aí você tá trazendo um meio termo, porque você já tem o bom. Você já tem um ataque. Vocês têm um John Arias com o Paulinho e com o Vitor Roque. Eu tenho um ataque pronto e o Brenner é o reserva imediato. Bacana. Aí você consegue somar. Né? Eu tenho um Gerson com o Andréas Pereira, com mais um outro bom meia, aí tem o Maurício, mais um, vou trazer mais um cara. Beleza, você consegue fazer um teste por ali. Então esse jogador, ele tem que ser sempre a terceira, a quarta via de uma posição e de um processo em que a base tem que te servir em primeiro lugar, antes de você gastar, e, obviamente, o time titular. Então o problema não é contratar o Brenner, é em que momento e para qual função ou para qual responsabilidade você contrata o Brenner. Que em tese ele joga numa função em que vai ser para a posição do Bruno Rodrigues, que chegou para ser um reserva e não conseguiu, e aí para ser a vaga do Paulinho, que até agora não joga, não se sabe quando. Ou seja, Portugal, os caras estão invertendo a história do poste no cachorro, meu irmão. E só respondendo a Vicky, que pediu pro Cruzeiro levar o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues foi muito útil pro Cruzeiro. Série B. Jogador para resolver a Série B.
Jogador, infelizmente, que teve problemas de lesão, é um bom menino, é um menino que não dá problema. Inclusive, fiquei surpreso aí com o que aconteceu com ele, foi jogar lá na... É quase um amador, né, um cara desse, que te tá todo arrebentado e vai jogar em Atalaia, no meio do monte de jogadores de final de semana podendo se arrebentar, né? Parece uma história que aconteceu com o Boca Juniors, que o Ábila e o Tevez foram fazer um amistoso na cadeia e os dois arrebentaram o ligamento do joelho. Isso é uma loucura, né? Não pode ser feito isso com um jogador profissional. Agora, o Bruno Rodrigues, no máximo, ele é um falso 9. Ele não é um homem de área. Ele não é um homem incisivo. Ninguém dorme com medo do Bruno Rodrigues. O zagueiro fala assim, nossa, eu vou dormir. Amanhã eu vou marcar o Bruno Rodrigues. Não. Ah, que medo. Não. Agora, se você olha para um ataque, você olha o Paulinho, você olha o Vitor Roque, o Palmeiras tem uma arma nas mãos, gente. A camisa 9 da seleção brasileira nem dono tem. Ninguém fala quem é o 9 da seleção. Se o Palmeiras for na Inglaterra, vamos supor, tentar a volta do Jesus, tentar até um empréstimo do Hendrick, tentar ser usado, traz o Pombo que eu acho horrível, aqui faria muito gol. E ele gostaria de jogar aqui esses 6 meses para tentar uma convocação. Cara, eu acho que o Palmeiras, às vezes, falta um pouco de ousadia. O Pombo eu acho um acerto tremendo. Não sou favorável ao Pombo da seleção, mas embora ele é um homem de confiança do Ancelotti. Então eu acho que nisso ele se escora para se garantir na seleção brasileira. Entretanto, entre todos que ganharam uma oportunidade, Caio Jorge, que foi aí que desperdiçou, mas o próprio Vitor Roque, Gabriel Jesus, João Pedro, se esses 3 comer a bola nesse início de 2026, eu não sei se o Ancelotti vai ter argumento para levar o Richarlison para uma Copa. Então, se o Richarlison se garante nessa confiança que o Ancelotti tem nele, eu acho que é pouco. Então, acho que ele deveria voltar pro futebol brasileiro e o Palmeiras tinha que ir atrás. Porque eu acho que no futebol brasileiro ia deitar e rolar. Concordo totalmente. Muita gente pergunta, né, da informação do Brenner. Ela veio através dos empresários do jogador, que conversaram com o Palmeiras. Já quis analisar essa situação do Brenner no ano passado, antes da devolutiva da Udinese para o reempréstimo ao Cincinnati. A Udinese já deixou claro que não vai utilizar o jogador nessa sequência de temporada. Ele tem empréstimo até o meio do ano que vem. O Cincinnati também não faz muita questão de exercer esse poderio de compra, e foi colocado isso na mão do Palmeiras, tá? Então, um traspasso, né, dessa história toda. Então, a análise para entender se ele viria por empréstimo com essa opção de compra traspassada do Cincinnati, ou então se o Palmeiras faria um aporte, porque é um jogador que perdeu muito valor de mercado, tá? Com essas negociações para MLS, e hoje ele estaria nesse orçamento no jogador que não custaria mais do que 8, 10 milhões de euros, que tem sido a média de valor que o Palmeiras tem pago em jogadores. Então, essa é a informação de uma análise que o Palmeiras faz em relação a essa história do atacante Brenner. Muita gente perguntando do Gilberto da base para lateral direito. O Gilberto não sobe porque o Abel tem enxergado, segundo ele, problemas técnicos e táticos no jogador e comportamentais. O moleque eu já expliquei aqui, o Gilberto, teu xará, lá na base do Palmeiras, o problema dele é o seguinte, é um moleque de personalidade. O Abel não gosta de quem pede pra jogar, o Abel não gosta de quem pede pra fazer a função que só o cara quer fazer porque se sente mais confortável. Ele é um cara hoje intragável no trato no dia a dia. Que é o que diz, inclusive, que influenciou o Naves ser emprestado. Sim. Que o Naves, ele brigava por mais espaço e que, sinceramente, olhando hoje o Mikael, o Naves caberia perfeitamente. Mas, ao que dizem, né, não há essa paciência de Abel Ferreira quando é um jogador garoto que mostra muita, não, nem ambição, acho que é a palavra, mas enfim, mostra aí muito desejo além, começa a pedir muito espaço. Só que o Gilberto, ele pede espaço e talvez seja viável pro Abel ceder um pouco mais, porque ele já não é de hoje, que ele é aclamado pela torcida. E assim, enquanto ele não jogar, ele vai continuar sendo aclamado, porque todo mundo acompanhou o Gilberto na base, acompanhou ele em Copinha, acompanhou ele no Campeonato Sub-20, viu o destaque que ele teve. E como o Portuga bem pontuou, lateral direito é uma posição carente do futebol, que hoje em dia, na seleção brasileira, até no Real Madrid, na época de Ancelotti e outros campeonatos, é zagueiro sendo improvisado.
Zagueiro, né, sendo improvisado por lateral direito, isso pode acontecer na seleção brasileira. Então, assim, é uma joia que o Palmeiras tem. Eu trato o Gilberto como joia, tá? Ah, mas ele tem algumas lacunas defensivas. Ele é bom jogador. Nem dá pra saber, porque o time do Palmeiras em categoria de base raramente sofre defensivamente. Então o garoto nem foi testado. E se for testado e não for bem, aí é o momento de aperfeiçoar, porque garoto é pra isso. É pra você lapidar, não é pra você esperar o garoto pronto da base. É você esperar o garoto com noção e o resto você ir desenvolvendo no profissional. E pra mim, o Gilberto, eu tenho muita expectativa, sim, que ele pode render mais que Kelvin e mais que Giai. Ó, então vamos colocar aqui, ó, do Neto Veiga. E o Sérgio Ramos, livre no mercado. Se o cara jogou no futebol do México, duvido que não aceitaria jogar por aqui. O problema do Sérgio Ramos é alguém querer pagar o que ele recebe. Que eu faria o Dane-se, que tem 39 e 40. É um cara fisicamente igual o Zé Roberto. Esse cara é monstruoso fisicamente falando. Jogaria com o pé nas... É tipo o Thiago Silva. Jogaria com o pé nas costas no futebol brasileiro. É cara pra... Mas esse cara numa zaga do Palmeiras é pra buscar no aeroporto. Esse é o nome pra buscar no aeroporto. O Gerson, no Palmeiras, não quiseram porque não querem baixar o valor. No caso, o Zenit tá certo, de 25 milhões que acabou de pagar. E porque o Palmeiras, que tem jogador pra colocar no negócio, que seria o Riquelme Felipe, que é o moleque que o Zenit já quis, o Palmeiras, não quero fazer troca com troco. Ah, não vale, é muito caro. Pô, cara, sabe, é uma negociação tão fora da caixa pra mim. Você especular, vender o Riquelme Felipe pra outro clube pra não trazer um jogador desse quilate. Pra mim é uma loucura, isso é uma sandice, tá? É isso que tá acontecendo. O caso do Nino com o Zenit é porque o Palmeiras brigou com os empresários dele, que fizeram a papagaiada lá na história do Al-Sadd, que o próprio Palmeiras também dormiu no ponto, em que o Palmeiras estava acertado com o Zenit coincidentemente, pra ter o Claudinho. Claudinho foi parar no Al-Sadd de última hora. Aí a Leila mandou os empresários pra aquele lugar. Aí os caras hoje também dificultam pra fazer negócio. E por isso que não tá saindo. Mas um outro nome que o Palmeiras ainda fica assim, ó, meio que de olho, mas também não toma atitude nenhuma. Mas eu sei que tá de olho na história enquanto ela não se resolver. E aí é por isso que a minha pergunta vai pra você aí do outro lado, Portugal. Matheus Pereira vai renovar com o Cruzeiro? A história dele está caminhando ou existe uma possibilidade dele jogar em outro clube aqui no Brasil? Porque no ano passado o Palmeiras tentou, especulou, não conseguiu e tem esse sonho ainda de um nome que ficou só ali por fora, mas não faz nenhum movimento para tentar trucar o negócio. Faci, Matheus Pereira, no início do ano passado, ele teve em via sair do Cruzeiro. Sim. Ele dizia que preferia morar na Europa, que a mulher estava grávida, que gostaria de ter o filho na Europa, lá. Foi uma história bem complicada. E ele começou a dar declarações infelizes, uma atrás da outra. Boa parte da mídia mineira e dos torcedores queriam o Matheus fora. Aconteceu que só veio uma proposta da Rússia, se não me engano, do próprio Zenit. Sim. Então, antes que o neném morresse congelado de frio ou com um míssil na cabeça ucraniano, ele decidiu ficar no Brasil, graças a Deus. E aí começou a jogar muita bola, Facingani. O Matheus Pereira é o tipo do jogador que a função, não estou falando que ele seja um fenômeno que mereça 10 do Brasil, não é isso, mas a função que ele faz em campo, de meia de ligação, do diferente, de um drible, de um passe diferente, fica cada vez mais raro no futebol brasileiro. Ele é um grande jogador, o relacionamento dele com o Pedrinho é muito bom, ele é cruzeirense de verdade. Ele, desde que jogava na Inglaterra, sempre falou sobre seu amor pro Cruzeiro. É um cara de uma história de vida incrível. É um cara que passou muita dificuldade, sempre teve o sonho de jogar no Cruzeiro. No final do jogo contra o Corinthians, ele, Cássio, alguns outros jogadores choraram de verdade, foram pra cima do seu Gabigol, inclusive deixaram de segui-lo em redes sociais, ficaram muito revoltados com o seu Gabriel Barbosa, mas ele tem um bom relacionamento com o Pedro. E se o Pedro quiser que a torcida do Cruzeiro fique tranquila e bem com ele, o caminho é a renovação. Agora, é claro, não é proibido fazer propostas, não é proibido o Palmeiras ir lá. Apesar de eu achar que não é o que o Palmeiras pensa em termos de negócio. O Palmeiras compra muito jogador para revender.
e acho que o Matheus já tem uma certa idade e não teria mais o mercado de revenda. Agora, o ganho técnico é, sem dúvida nenhuma, imenso. Mas eu prefiro que ele fique no meu Cruzeiro, Facincani. Mas a informação aí em Minas, qual que é, o Portuga? Informação que você tem ouvido aí do pessoal? Tá em vias de renovar. Aliás, foi uma pergunta feita pro filho do Pedrinho, ainda na arena do Corinthians, e ele disse que estava conversando com o Matheus por uma possível renovação. É claro, eu acho que o Tite deve dar aval para isso. Não deve querer outro jogador ou abrir mão do Matheus Pereira. Tudo indica que o Matheus renove. Tudo indica que ele fique no Cruzeiro. Enfim, é mais uma, né, que deixa o torcedor do Palmeiras frustrado, né? O Gerson, o Nino, o Matheus Pereira aqui, lógico, isso aí a gente já colocava aqui numa condição bem mais difícil, né? Que apenas era um sonho distante, tá? Colocava sonho distante. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Aí primeiro a gente falou um pouquinho aí com o pessoal do Jogo Aberto sobre esse jogo de domingo, que o Vasco é muito favorito. A gente vai estar torcendo muito pelo Vascão, porque, cara, a gente não pode ver o Corinthians campeão esse ano, não. Pelo amor de Deus. Mas a gente ficou bem tranquilo vendo o jogo de quarta-feira. O Corinthians não jogou nada. O Vasco amassou. Sim, o Fernando Diniz deu um nó no Dorival Júnior. Faltou aquele último passe ali, mas se Deus quiser, domingo o Vasco consegue aí esse campeonato. Ele tá merecendo muito tempo aí sem vencer nada. E pra gente vai ser bom demais ver os gambás perdendo. Mas o foco do vídeo é falar sobre as contratações. Então, o Facincani falando muito aí, né, cara, sobre a lentidão do Palmeiras em fazer as contratações, tá? E aí ele fala aí sobre o Gerson, fala muito sobre o Nino, que foi muito especulado durante toda essa semana, mas que vem se dificultando, né? Vem se dificultando porque o Palmeiras, o Anderson Barros, é um cara muito lento, muito fraco de negociação, sabe? Então, ele foi até a Rússia negociar sobre a contratação do Gerson, não voltou com notícias assim excepcionais, mas o Zenit quer a joia da base, que é o Riquelme Felipe, só que não quer pagar o que o Palmeiras está pedindo. O Palmeiras está pedindo 15 milhões de euros. E aí, o que o Palmeiras fez durante a semana? Anunciou que tem clube interessado no Riquelme Felipe e disposto a pagar os 15 milhões para fazer essa barganha. O Facincani comentou isso durante o vídeo, né? Então, assim, eles não querem fazer essa troca com troco. Por quê? Se eles aceitassem, mas o Zenit a princípio não quer pagar os 15, mas a ideia seria 15 milhões pelo Riquelme Felipe e o Palmeiras teria que inteirar mais 10 milhões de euros para trazer o Gerson, tá? Então, assim, o Palmeiras a princípio tá tentando dificultar e, cara, o problema é que, irmão, bate logo o martelo, fica nessa lenga-lenga com o Zenit fica achando que vai conseguir fazer o Palmeiras pagar, porque o Palmeiras pagou o Vitor Roque. Então, você lembra que ficou aquela enrolação, vai vir, não vai vir, vai vir, não vai vir. Nos últimos dias, na verdade, o Palmeiras aceitou pagar os 25 milhões, enfim. Então, a gente fica nesse pé, a situação do Gerson, que o Palmeiras está reclamando do valor. Ele acabou de ser contratado, o Zenit pagou os 25 milhões, então, cara, fato é, o Zenit não vai liberar ele sem pagar os 25 milhões. Dependendo se vai ser com troca, sem troca, enfim. Se você quer o jogador, tem que pagar os 25. O Zenit não tem nem 6 meses. Não vai aceitar o valor abaixo. Isso pra mim é fato. O Nino é a situação sobre o staff. A gente já sabe que o Nino jogou no Fluminense, tem até uma vontade, se fosse de vir, daria preferência ao Fluminense. Só que o Palmeiras, com toda essa negociação já do Gerson, já em contato com o Zenit, a princípio a informação que a gente tem, já teria um acordo para trazer o Nino. E aí qual que é o problema?
o agente, o staff do Nino, que é o mesmo do Claudinho, que foi falado durante o vídeo aí, todo esse imbróglio no começo do ano, que o Claudinho ia vir, não ia vir, o staff, pô, prometeu uma coisa ao Palmeiras, não cumpriu, então ficou um embate entre o staff e o Palmeiras. E acabou que o staff do Claudinho é o mesmo do Nino. Então, assim, o Facicani falou que são decepções, porque, cara, a Leila, na época, escrachou o staff do cara, do Claudinho. Eu acho até com razão. Só que o problema todo é que ele não representa só o Claudinho. E agora o Palmeiras tem interesse no Nino, teve todo esse imbróglio, porque o Palmeiras primeiro negociou com o Zenit para depois tentar convencer o jogador e o seu staff. Então, é uma negociação também que não vai ser tão fácil. A gente não sabe o que o staff do Nino vai... se ele vai querer retaliar ao Palmeiras por causa de todo o problema do início do ano ou não. Então, assim, é uma situação complicada. Mas a gente vem falar também sobre Matheus Pereira e o Pombo. Matheus Pereira foi falado aí que tem uma probabilidade maior de permanecer no Cruzeiro com a chegada do Tite. Os cruzeirenses, a princípio, querem a permanência dele. E aí, cara, a gente vai saber que, assim, provavelmente ele fique lá, cara. Provavelmente ele fique lá. Porque a tendência é que o Cruzeiro monte um time ainda mais reforçado. Com o elenco que tinha, o Leonardo Jardim conseguiu montar um time bem organizado, né? Bem competitivo. E aí, agora o Tite deve montar um elenco ainda melhor para disputar a Libertadores, né? O Matheus Pereira, que é já o craque do time lá, então, assim, ele tinha vontade de sair, agora não parece que tem, então provavelmente também não vim. Agora, a gente fica na expectativa maior sobre o Pombo. Sim, Richarlison já foi especulado no começo do ano, tá? Então ele que figura a seleção brasileira, né? Vem sendo convocado, só que não tá atendendo na seleção. Não tá fazendo boas atuações, não tá fazendo gol. Ele é um jogador de confiança do Ancelotti, só que ele quer confirmar essa convocação voltando ao Brasil, voltando ao protagonismo. Então ele viria para o Brasil para jogar no Verdão. Tá? Além do mais, a gente já sabe que ele não iria para o Flamengo, que é um dos times que pode disputar essa contratação. O Cruzeiro também não. Então, ele foi já especulado no Palmeiras e ele é declaradamente vascaíno. Mas, além de tudo, ele é profissional, tá? Então, o Vasco não tem condição de trazer ele. Então, ele vindo para o Brasil, hoje, teoricamente, é para vestir a camisa do Verdão. E, cara, sinceramente, eu acho que ele aqui no Brasil realmente iria fazer muito gol. Ele, ao lado aí do Vitor Roque, seria uma dupla de ataque, para mim, excepcional. Então, assim, cara, infelizmente, no final do ano, a gente fica muito nessas especulações. Tudo isso aí são assuntos que, principalmente, o Facicani, que tem contato dentro do Palmeiras, vem trazendo à tona. Mas, fato é que, infelizmente, por enquanto, é tudo especulação, tudo expectativa, e a gente espera que o Palmeiras se adiante um pouco nessa janela aí, que normalmente vem sempre deixando para o final da janela, acaba perdendo jogadores, poderia ter fechado, igual o Jorginho, enfim. Então a gente fica aqui nessa expectativa, pelo menos que um desses bons jogadores que a gente falou aqui, pelo menos o Pombo talvez, venha vestir a camisa do Verdão para reforçar esse time pro ano que vem, porque a gente precisa de jogador cascudo, cara, como o Abel pediu lá na final da Libertadores. Então a gente espera que o Palmeiras consiga trazer esses jogadores cascudos, porque esse negócio de apostar em jogador que você vai conseguir revender depois, nem todo mundo, eu sempre falo isso aqui, nem todo mundo vai ser o Richard Rios que comprou por... Rapaz, agora me fugiu agora. Sei que foi vendido, foi nem menos de 10, se eu não me engano foi 4 ou 7 milhões de euros e foi vendido por 30 milhões de euros.
Isso aí é a exceção, cara. Então a gente precisa de jogador cascudo, a gente espera que o Palmeiras consiga fazer essas contratações para reforçar o nosso time para 2026. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você gostaria de ver aí o Richarlison, o Pombo, com a camisa do Verdão no ano que vem, fazendo dupla com Vitor Roque no ataque? Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixa o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer para você do nosso Verdão. E é isso, rapaziada. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.